Olá, minha gente. Estamos aqui mais uma vez para o episódio 3 do EduCast, Aprendizagens que Transformam. Hoje nós temos o prazer e a honra de trazer o professor doutor Fernando Luiz de Queiroz Carvalho, professor da Universidade do Estado da Bahia, que vai nos presentear com esse tema interessante, inquietante e muito importante. E o tema que o professor Fernando vai apresentar está diretamente ligado ao adoecimento docente. Por isso que a gente precisa falar sobre isso. Atenção, professores, fiquem atentos para o tema de hoje. Professor Fernando, gostaria que você se apresentasse para nós. Tá certo. Primeiro, obrigado pelo convite, professora Guidman, professora Roberta, Lázaro. Muito importante a gente estar aqui nesse momento, acho que para a gente falar um pouquinho sobre hipertensão com os professores, porque a hipertensão ela não escolhe profissão, ela não escolhe gênero, raça, ela pode atingir a qualquer pessoa, e é um tema realmente muito importante, relaciona-se, né, como você disse, de forma muito importante com o trabalho. E eu venho de uma história, eu sou biólogo de formação, eu venho de Jaguarari, Bahia, lá no sertão. Eu saí de lá com 17 anos para vir buscar estudo aqui na capital, como a gente via muito no passado recente, né? Hoje temos mais universidades do que naquela época. E acabei adentrando nesse tema por conta da demanda que a gente via no dia a dia, né? Familiares, pessoas próximas, amigos, né? Que desenvolviam hipertensão e que muitas vezes não conheciam bem sobre a doença e muitas vezes não conseguiam fazer uma boa terapêutica porque não entendiam como fazê-la, né? Mesmo fazendo consultas médicas regulares, mesmo buscando meios saudáveis de viver. E assim, eu vim para Salvador naquele período, fiz o curso de Biologia na Universidade Federal da Bahia, depois fiz o mestrado e o doutorado no curso de pós-graduação de Patologia da Fiocruz, que é ligado à Universidade Federal da Bahia, e com essa formação, inicialmente trabalhava com pesquisa de laboratório, com animais de laboratório, com testes de fármacos, que a minha área é farmacologia. E aí, a partir disso, isso foi se desenhando para um possível pesquisador de bancada, né? Que eu gosto muito, inclusive, também. Mas, num determinado momento, já na Universidade do Estado da Bahia, prestei concurso, tenho 25 anos de UNEB, e naquele momento eu chegava na UNEB para tentar começar um trabalho que não existia. A gente ia ter que montar biotério, laboratórios, etc., que naquele momento não havia. E aí eu fui buscando outros caminhos, né, de continuar fazendo ciência, de continuar orientando pessoas, né, na pós-graduação, na graduação. E isso se desenhou para esse projeto atual, que acabou enveredando também para a extensão. Então a gente tem um projeto que se amplia no sentido de atingir a comunidade com informações voltadas à educação e saúde, né, que vincula tratamentos diversos, né, os farmacológicos e os não farmacológicos, a terapêutica em si, para o melhor controle da pressão arterial. Muito bem, professor Fernando. É muito interessante a sua fala. Eu acredito que essa nossa conversa aqui vai ser muito esclarecedora. Mais um pouco na frente, nós vamos conversar sobre o seu projeto lá na Universidade do Estado da Bahia. E eu vou pedir ao professor Lázaro Gomes que dê continuidade a esse bate-papo. Pois não, olha, doutor Fernando, existe um senso comum, assim, né? Quer dizer, as pessoas todas têm um grande interesse por esse tema, né? Nós escolhemos o trabalho docente, a hipertensão, o trabalho docente e a necessidade de falarmos sobre isso. Então, eu gostaria de começar, assim, quebrando alguns estereótipos, né? E também correspondendo a uma grande curiosidade. O que é a hipertensão? Ela é uma doença e ela tem cura ou ela só tem paliativo? E eu vou aproveitar o combo aqui e lhe perguntar assim, o trabalho docente, ele é em potencial uma atividade de risco? E aí vou ainda acrescentar o que é que um professor e uma professora, quais são as atitudes que ele pode tomar para se prevenir dessa doença, por gentileza. O combo sobre hipertensão é interessante. É verdade. Bom, começando pela conceituação, né? Se nós pensarmos na hipertensão, ela é uma doença crônica que tem como principal característica a elevação da pressão sanguínea, né? E a partir desse momento que o indivíduo apresenta hipertensão,
e que a gente entende ela como, na maioria dos casos de hipertensão, como uma doença multifatorial que envolve de genética até fatores ambientais do dia a dia, estresse e tudo mais, a questão alimentar, falta de atividade física e tudo, esses fatores juntos favorecem essa pressão permanecer alta. E esse indivíduo vai precisar de um auxílio, que pode ser um auxílio de terapêuticas, inicialmente, dependendo do nível pressório, não farmacológicas, mas na maioria vão acabar chegando ao farmacológico, porque é muito difícil manter todas aquelas, vamos dizer, orientações que mudam hábitos, que às vezes são hábitos que a gente tem de vida toda e que nós temos dificuldade de mudar. Para quem foi sedentário a vida inteira, mudar para virar um atleta vai ser difícil, mas podemos fazer, né? Também mudar hábitos alimentares é difícil, mas podemos fazer. Só que aí, na maioria das vezes, até pela própria evolução da doença, né, cronicamente, a maioria das pessoas, de fato, precisa utilizar medicamento. Por quê? Porque apenas entre 2% e 5% poderão ter uma hipertensão que tem causa. Sim. Quando ela tem uma causa conhecida, vamos supor, um indivíduo nasce com uma má formação de um vaso importante, que mantém esse vaso em constrição, e isso eleva a pressão dele. Esse sujeito ele pode passar por um processo cirúrgico para corrigir isso, e a hipertensão pode deixar de acontecer, para isso. Mas é no máximo entre 2,5% e 5% da população que tem esses casos. Ou seja, 95 a 98 tem a multifatorial. Esses vão cursar com uso de medicamento para controlar a pressão, em cima da sua segunda pergunta. Ou seja, não tem uma cura para a hipertensão arterial, a não ser nesses casos da especificidade. Se tiver uma causa específica conhecida, que eu consigo corrigir, esse indivíduo pode curar, né? Mas a maioria extrema é o que herda geneticamente. A gente costuma falar, meu pai brincava com isso, ele dizia assim, a gente não herda dinheiro, mas hipertensão a gente herda. Né? Seu pai era médico? Não, meu pai não tinha nada com a área de saúde, né? Pensei que era. Nada, Sim. mas meu pai era muito sábio, né? Sim, E ele dizia essas coisas interessantes. Tinha um saber. Né? Tinha um saber. É. E eu gravei isso, eu brinco com, até hoje, falo com meus alunos, né? Que é de fato. E assim, a maioria, portanto, vai herdar geneticamente e vai ter o desenvolvimento ao longo da vida, e por isso que os cuidados são tão fundamentais. Sim. Que foi a terceira pergunta, se eu não me engano, né? Voltada aos cuidados. Aliás, não, o risco. Potencial, né? Perfeito. Vamos lá. O que a gente entende como profissão de risco? Sim. Né? Um policial, por exemplo, que sai todos os dias para enfrentar a criminalidade, né? É uma profissão de risco e tal. Mas se a gente pensar no risco associado à hipertensão, a gente pode colocar um professor nesse campo, sim. Por quê? Porque tem o estresse da profissão, tem o dia a dia, né, com muitos problemas, às vezes a má remuneração, a carga horária exagerada, as dificuldades, né, para manter a sua vida fora da escola, né, e tudo isso no conjunto pode nos colocar, como professores que somos, né, numa condição de risco também. Agora, o que é importante entender? Não é isso que vai desencadear sozinho a hipertensão de uma pessoa, né? O grande problema é que essa pessoa já é hipertensa e muitas vezes não sabe que é. Né? E está exposta a esses fatores que aumentam os riscos cardiovasculares, né? O indivíduo corre o risco de ter um infarto, ou um risco cerebral de fazer um acidente vascular encefálico, que é um derrame, né? Então esses riscos podem ser aumentados pelos fatores que a pessoa se expõe. Se ela não sabe que é hipertensa, ela não está tratada. Então esse acompanhamento é que é fundamental, né? Porque aí essa pessoa vai para os cuidados, atividade física regular, alimentação saudável e usar o seu medicamento corretamente, indo sempre, né, periodicamente ao seu médico. Sim, a sua fala me remeteu a duas outras importantes curiosidades, né? Uma delas é a seguinte, você falou sobre o vaso sanguíneo e tal. Que relação a hipertensão tem? Ela tem relação com a questão cardiológica, né? O problema cardiológico e a hipertensão, eles fazem um conjunto ou são coisas separadas? E também, quem são as pessoas acometidas de hipertensão? A faixa etária, geralmente. Criança pode ter hipertensão, adolescente, jovem, a pessoa idosa, onde a ocorrência é maior ou se não existe isso aí? Olha, a hipertensão é uma doença cardiovascular, né? Então, quando a gente fala de vaso, se você tem pressão alta passando pelo vaso sanguíneo, é como se a gente forçasse a parede desse vaso, né? Ou seja, o próprio coração também vai ter que trabalhar mais
porque o vaso está em constrição, então ele vai ter que fazer mais força, né, para que esse sangue circule. Então veja que ela pode acabar favorecendo adoecimento ou lesões em determinadas regiões que são nobres para a gente, né? Então, o aparato renal, os rins, eles podem sofrer por causa da hipertensão, o próprio coração, os vasos, entre outros. Então, os riscos estão associados a isso. Por isso, eu preciso do quê? Eu preciso trazer essa pressão de volta para uma faixa de normalidade, ou o mais próximo possível dela, né? Mas dentro de uma faixa que a gente considere até esse limite, como se fala, né? Qual era o limite antes da nova diretriz que acabou de ser lançada, né? A gente falava em 140 por 90, que é o 14 por 9. E todo mundo dizia o quê? Se você é 12 por 8, 120 por 80, sua pressão é normal, né? Agora, as coisas mudaram um pouco. A gente vai falar mais tarde um pouquinho sobre isso, né? Mas, de fato, o que a gente tem que pensar? Independente do valor, a gente tem que buscar esse valor, né? Na terapêutica. Eu não posso ficar com a pressão acima do que é considerado normal, Sim. porque isso aumenta os riscos, Sim. né? Faltou alguma A coisa. idade. E a idade, pronto. A questão da idade é muito interessante falar disso, porque na faixa, se eu pensar numa média, a gente observa muito um grupo que tem uma evidência maior de hipertensão ali a partir dos 55, 60 anos, sabe? Só que na prática, não é bem isso que acontece, por quê? Porque muita gente não sabe que é hipertenso, né? Então existem estudos que já foram realizados, na Bahia inclusive, que conseguem mostrar que muitas vezes você tem uma população de um distrito, por exemplo, a região daqui da cidade de Salvador, que você tem uma faixa de 50% daquela população hipertensa, dos entrevistados, né? 50%. Só que dos 50%, pode chegar a 80% os que não sabiam que eram hipertensos, né? Então tem uma coisa muito mais arriscada aí do não saber que tem a doença do que, de fato, qual é a faixa onde ela é mais prevalente, vamos dizer assim, né? Agora, obviamente, você vai ter jovens com hipertensão, você tem pessoas que desenvolvem hipertensão muito cedo, na faixa dos 20 e poucos anos de idade, já desenvolvem hipertensão, e que, novamente, esses têm uma chance maior, inclusive, de um controle inicial que pode não ser de cara medicamentoso. Por quê? Porque ele pode perder peso, por exemplo, se ele estiver muito acima do peso. Ele pode deixar de ser sedentário. Isso pode trazer ajustes importantes para o nível pressórico dele. E se não ajustar, ele já começa a tomar medicamento desde cedo, desde muito jovem, né? Mas aí a faixa que a gente mais vê é essa, né? Um pouco mais adiantada. Agora, Fernando, tem pessoas que não ficam hipertensas, né? Não ficam. Tem. Né? Nós temos os normotensos, né? Como a gente fala, né? Pessoas que não têm. Porque, entenda, ela é multifatorial em que sentido? Vamos dizer que você tem uma família que tem uma árvore genética onde praticamente todo mundo ali, do bisavô até o seu pai, todo mundo hipertenso, a tua chance de ser cresce, né? Geneticamente, ela cresce. Mas na genética tem aquelas combinações, né? E aí, de repente, você sai com uma combinação gênica que você não desenvolve, puxou a sua mãe, que não tinha árvore de hipertensão na família, por exemplo. Então, tem pessoas que não vão desenvolver hipertensão ao longo da vida e vivem de forma normotensa, né? Tem pessoas normotensas. Lá no próprio projeto, tem um caso muito interessante de um casal que a esposa é hipertensa e o esposo é normotenso. E ele vai, todas as ações do projeto, acompanhá-la, né? Então, a gente aproveita, afere a pressão dele também, vê como é que tá, mas ele é normotenso, ele não tem pressão alta. Olha só, para concluir, Roberto, eu perguntei, não percebi se você me respondeu, quais são as precauções, que atitude o professor, o docente, ele deve ter para prevenir, entendeu? Para não ter hipertensão, quais são os... Vamos lá, olha, se ele tiver uma determinação genética, ele vai ter, Certo. né? Esse acho que é o primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro, né? Não vai ser o ambiente sozinho que vai fazer ele ficar hipertenso, né? Esse é um ponto. Então, esse professor que já é hipertenso, aí esse sim tem que redobrar todos os cuidados. Que cuidados? Se ele tem um medicamento prescrito, ele tem que utilizar esse medicamento de forma correta, sempre, né? Ele tem que voltar periodicamente ao cardiologista dele, inclusive para ver se aquela prescrição continua controlando bem a pressão dele, né? Junta-se a isso, tomar o medicamento corretamente, ter uma dieta saudável, né? A gente fala muito hoje, é uma pena que a gente não tenha ainda a capacidade de abraçar toda a população com a nutrição, né? Os nutrólogos, né, os médicos que trabalham com isso, e os nutricionistas, né, que poderiam dar um apoio gigantesco, né, justamente orientando
como se alimentar melhor, né? Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro é a atividade física regular. E, claro, diminuir o estresse. Diminuir, né? Parar de fumar se fuma. A questão do álcool, a gente fala assim, olha, para de beber, mas aí a pessoa diz, mas eu só tomo um cálice de vinho no fim de semana. É cálice mesmo ou é taça, né? Então, tem essas variações, mas, obviamente, não vou colocar aqui um rigor exagerado, mas o fato é que são esses os cuidados que qualquer pessoa, na verdade, pode ter. E o professor, como ele pode estar exposto a situações de estresse importantes, ele tem que ter mais ainda. Né? Então, essa diminuição agora não depende muitas vezes só dele. Né? Quer dizer, a gente sabe como é que é a questão, principalmente no ensino fundamental e médio, né, professora Vilma? Quando a gente pensa assim, olha, como é que está a divisão de carga horária, como é que quantas horas esse professor dá em sala, né? Às vezes você também já vai, a idade vai chegando, você está perto de se aposentar, mas está trabalhando na alfabetização, a meninada no gás todo. Então, manter uma condição de saúde mental, de lazer, né, também para poder ter realmente esse conjunto que ajude a manter a pressão controlada. Então, Fernando, você colocou aí há poucos instantes sobre as novas diretrizes, né, de 2025, que estabelecem novos parâmetros para o controle e a determinação de quem é hipertenso, de quem não é. E hoje a gente sabe que o marcador 120 por 80, não é isso? 12 por 8 é considerado um quadro pré-hipertensivo. E aí, a população de um modo geral, olha esses dados, né? Uma parte, vamos dizer, olha esses dados com uma certa desconfiança frente ao grande mercado, né, farmacêutico, e, assim, tem sempre um pé atrás com relação ao que considerar, né, realmente. Então, a gente queria saber como é que você pensa, né, essa nova lógica, esses novos marcadores, para começar um pouco. Nós fizemos uma das ações recentes lá do grupo, foi justamente para apresentar essa diretriz para os nossos participantes do projeto de pesquisa, né? Porque, assim, é o que eu costumo dizer, alguns deles estão conosco há quase 10 anos, que é o tempo que o projeto existe, e, de fato, é muito bonito de ver como eles aprendem e como eles conseguem colocar em prática essas orientações, e isso ajuda enormemente para que eles mantenham a pressão controlada, né? Então, esse é um ponto. E aí, o que é que acontece? O indivíduo que já é hipertenso, de maneira geral, quando ele descobre a hipertensão, lá numa consulta de rotina, por exemplo, ou num exame admissional, no caso do jovem, né? Às vezes é no exame admissional que ele descobre que está hipertenso, né? Aí você vai ver a reprodutibilidade e tudo, mas ele vai acabar ficando ciente que tem hipertensão. E você passa a ter uma necessidade, né, de acompanhamento a partir dali, né? E aí, o que uma diretriz dessa diz? Olha, se a gente tira o 12 por 8 de normal para pré-hipertenso, eu estou dizendo para você que eu estou apertando mais o cerco, né? A gente tem que se cuidar, então, mais ainda, né? Para evitar que esses níveis pressóricos subam mais, né? E aí, passa a ser pré-hipertenso, mas não quer dizer que a gente está mudando, vamos dizer assim, de forma direta o parâmetro de normalidade. Por quê? Porque se essa pessoa não tiver fatores de risco associados, né, a gente vai considerar o 12 por 8 dela, tá tudo tranquilo, né? Embora já com mais cuidado e mais atenção, porque eu já estou vendo como pré-hipertenso, né? Quando eu vou lá para frente, quando é que eu vou pensar em um paciente desse ser medicado? O cardiologista agora vai ter que olhar se a pressão dele está ficando até 13 por 8, né? Até 13 por 8. Se chegar a 13 por 9, dependendo dos fatores de risco associados para infarto, para acidente vascular encefálico, esse paciente já vai ser medicado, né? E para os que já são medicados, a gente vai trabalhar tentando trazer para 13 por 8, controlado por medicamento e pelas outras ações não farmacológicas, né? Que eu mencionei antes, né? A dieta, a atividade física e o controle dos fatores de risco, né? É basicamente isso. Então, eu vejo como algo importante, Roberto, a nova diretriz nesse sentido, porque ela não é simplesmente virar e dizer todo mundo agora que for 13 por 9 vai tomar remédio. Não é isso. Se for 13 por 9 e estiver dentro daquele grupo com fatores de risco que de fato são significativos, aí esse pode ser candidato a começar o uso do medicamento. Então isso requer uma análise do histórico do paciente, né, Perfeito. desses fatores de risco. Não é o caso do paciente ser
aferir a pressão do paciente, diagnosticar lá o 12/8 e dizer, não, olha, você vai ter que tomar remédio. Não. Então, E no 12/8 mesmo, que não vai mesmo, né? Agora, obviamente, é por isso que a gente fala o tempo todo, a questão, a ida ao seu cardiologista, ao seu médico de sua confiança, os exames que são solicitados vão trazer esses parâmetros, né? Então, você vai ver como é que está o colesterol desse paciente, né? Como é que estão as frações, o HDL, o LDL, como é que estão outros fatores, a própria glicose, né? A hemoglobina glicada, você vai ver nesses parâmetros se o risco está aumentado ou não, determinados marcadores de risco cardiovascular que podem ser dosados numa simples coleta de sangue. Olha, aproveitando isso que você falou rapidamente, um senso comum. O açúcar e o sal, a relação dele com a hipertensão positiva, ele sempre dá. Olha só, se a gente pensar nos riscos, né, do açúcar elevado, talvez o açúcar seja até mais danoso para a saúde em geral, né? Se a gente olhar por esse parâmetro. O sal e a hipertensão têm uma relação direta, porque toda vez que a gente aumenta a ingestão de sódio, né, o sódio ele atrai água para seu organismo. Então imagine, o seu volume de sangue vai aumentar, porque vai ter mais água ali chegando, puxada por esse sódio. Então, se eu sou hipertenso e uso uma dieta rica em sódio, com muito sal adicionado, eu favoreço aumentar ainda mais essa pressão, né? Agora, não existem dados científicos que provem que uma pessoa que come sal desde a infância, etc., isso que vai provocar a hipertensão. Nós não temos esse dado. Agora, a gente tem que ser muito cuidadoso com essa fala. Por quê? Porque significa o seguinte, foi o que Didima mencionou agora há pouco aqui, tem pessoas que não são hipertensas e comeram sal a vida inteira, né? Às vezes até muito sal, e não desenvolveram hipertensão. Mas são casos de pessoas que têm essa característica, né? Mas para o hipertenso precisa sim cuidar com muito zelo da quantidade de sal que ele ingere. Claro. Quando os cardiologistas se reúnem, estudam e debatem e chegam a um parâmetro mais apertado, é porque a gente não está conseguindo, muitas vezes, manter esse controle com o que temos, né? Então, de repente, vamos tentar ajustar mais o parâmetro, né? Às vezes até começar a tratar mais cedo, né? Que isso pode dar um resultado melhor. E aí, tem um exemplo que eu acho que é fundamental. E a gente precisa trabalhar fortemente com os colegas professores isso também. Com todo mundo que precisa de medicamento de qualquer natureza. Entender que se ele foi prescrito, ele tem uma função para te oferecer. E que você não precisa ter receio de usar ele. Você tem que usar e usar certo, né? É muito comum na hipertensão, muita gente achar que a pressão está alta naquele dia. Hipertensão não vai te dizer isso. De maneira geral, o paciente não percebe, ela é assintomática, vamos dizer assim, na maioria das pessoas, ela não vai nem ter a percepção de que tem ali, a minha pressão está alta aqui agora. Não vai ter. E com isso, qualquer um de nós, a gente aprende desde a infância o quê? Se toma remédio, vou até chamar de remédio, que envolve mais coisas, né? O chás e tal. Se toma remédio quando se sente alguma coisa. Mas com hipertensão é diferente. Então, tem que tomar o seu medicamento corretamente para que você garanta o controle dela e, claro, vá periodicamente ao profissional, né? Para ele estar sempre ajustando, vendo se a dose está adequada e assim por diante. Desculpa aqui, mas é uma curiosidade também, assim, muito original. As pessoas falam assim de sal marinho, sal do Himalaia, açúcar demerara, açúcar mascavo e tal. Tem sentido mesmo isso ou a questão é a quantidade, entendeu? E só o complemento. A ingestão de água, sim, ela é algo que é importante na prevenção e no tratamento da hipertensão. Olha, para qualquer coisa, né, a ingestão de água é muito importante, né, para manter melhor a circulação sanguínea, para melhorar a função renal. É sempre muito importante que a gente beba bastante água ao longo do dia, né? Inclusive nós professores, o preferencial, né, é que a gente faça isso, inclusive, durante as nossas aulas. Exato. Ontem mesmo eu estava em aula na universidade e aí o pessoal falando, professor, você não está bebendo água. E a gente esquece, né? A gente leva a garrafa e deixa no carro ou deixa dentro da outra sala que você usa e tal. Aí bebe antes ou depois, né? Então, o ideal é que até durante a gente faça isso, né? E tal. E é sempre importante, a água é sempre importante. Essa questão dos alimentos e tal, de maneira geral, vocês já ouviram falar
da coisa dos processados e ultraprocessados, né? Os embutidos, né? Com o sal não é diferente, sabe? Então você também processa ele com o açúcar. Então se você diz, olha, o demerara ele teve menos processamento que o cristal, né? Então tem menos química ali e tal. Obviamente, mas de novo, a grande chave é de fato a quantidade, né? É o bom senso, né? Eu costumo dizer o seguinte, nós fomos criados para nossas vidas aprendendo apenas dois sabores, doce e salgado, né? Então, quando a gente faz uma salada e come ela sem sal, aí a gente diz assim, olha, agora eu vou ver qual é o sabor real do alface. Né? Por quê? Porque antes eu estava comendo alface com sal. Então, qual é de fato o sabor? Né? Então, a ideia do temperar a comida, né? É onde a gente tem que ter o cuidado. Porque quando a gente coloca uma quantidade maior, seja de sal ou seja de açúcar, na nossa alimentação, a gente pode estar favorecendo problemas de saúde. Né? Não só a hipertensão, né? Mas outros problemas também. Recentemente, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia passou a orientar que os pacientes possam aferir a pressão em casa e anotar e levar, quando voltam ao cardiologista, esses valores, né? É uma forma de também ajudar nesse controle, né? Então, assim, qual é um diferencial? Acho que vai entrar daqui a pouco lá na história do grupo de pesquisa. Um diferencial lá é justamente esse. As pessoas que participam do projeto, elas vão nos ver uma vez por mês. Então, a gente vê essas pessoas 11 vezes no ano, só no mês das férias que não tem encontro. Né? Então, nessas 11 vezes, se a gente detecta alguma alteração de exames, por exemplo, que eles fizeram naquele período, né, a gente já orienta a voltar mais cedo no cardiologista. Olha, tem uma alteração aqui. Porque nós temos o que lá? Nós temos farmacêuticos bioquímicos, né? Nós temos uma equipe, né, de profissionais de saúde que atua dentro do grupo para fazer essa análise e poder orientar essas pessoas, né, a buscarem voltar ao seu cardiologista, porque muitas vezes é um ajuste de uma dose de um medicamento, é um ajuste lá no nutricionista na alimentação, né? E no caso lá do nosso grupo, que tem muitas pessoas que não têm plano de saúde, não têm um acompanhamento adequado, a gente consegue com a rede, né, de pessoas e colegas e tal, encaminhar e eles vão atendendo e a gente vai conseguindo também ajudá-los, né, a controlar melhor a pressão. Né? Então, esse é um dado super importante. Isso faz parte da educação, né, também, que é feita a educação em saúde pelo próprio médico. Quando ele fala para o seu paciente fazer essas aferições em casa, ele pode, inclusive, orientar como usar o aparelho, né? Porque tem o aparelho de mesa, tem o aparelho de punho, e cada uma coloca de um jeito no braço, outra no punho, no pulso, né, e tal. E a gente ensina também, faz isso lá no projeto, para eles aprenderem a usar corretamente, para levar medidas ou aferições corretas, ou pelo menos o mais próximo possível disso, né? Agora, Fernando, como a hipertensão é essa doença silenciosa e que causa danos terríveis à saúde, eu fico pensando, toda vez que eu vou aferir minha pressão, eu já vou assustada, né? Aí quando a pressão dá aumentada, eu já fico agoniada. Ai, meu Deus, a pressão aumentou, a pressão aumentou. Então, essa questão de ficar aferindo em casa, ele me pergunta, você aferiu nos últimos dias sua pressão para ver como é que está? Eu fico assim pensando, se eu aferir e minha pressão estiver alta, ela vai ficar mais alta, porque eu fico angustiada por conta, né, do resultado. Mas tem que fazer que seja feito. De fato, é uma questão que cabe para todos nós, né? Você vai ficar ansioso, né? Existe toda uma discussão em relação à síndrome do jaleco branco, né? Também, que emocionalmente você pode ter uma alteração, assim, mas olha, a repetição dos valores, a reprodutibilidade é que vai dizer se a sua pressão está no lugar ou não. Um paciente que não é da área de saúde, nunca sabe, nunca pegou no equipamento, obviamente ele precisa ser treinado, né? Então ele treina, ele aprende a utilizar e ele vai anotar aqueles valores, porque quando ele volta na consulta, ele leva um parâmetro. Né? Ele leva um parâmetro. Claro que o médico vai pedir novamente o mapa, né? E vai ver nas 24 horas como é que está a pressão dele e tal, mas ele vai poder comparar, inclusive, com os valores que a pessoa aferiu ao longo dos 6 meses lá. E nós vamos falar um pouco, Fernando, sobre o seu projeto. Como nós somos colegas, eu tenho conhecimento que você tem um projeto de extensão vinculado à Universidade do Estado da Bahia, né? Lá no Departamento de Ciências da Vida, o departamento que o doutor Fernando é lotado,
E nós gostaríamos de saber como esse projeto foi concebido Uhum. e como ele é estruturado, como funcionam as inscrições, quais são os profissionais envolvidos, quais são as ações desse projeto, como ele é implementado e as respostas que você tem obtido do projeto e os desafios também. Estudo num bloco só e para poder ficar mais Tá certo. entendível. Vamos lá. Há muito tempo atrás, nós criamos um grupo de pesquisa na universidade. Como todos nós aqui que somos pesquisadores na universidade, temos grupos de pesquisa, ou sim. somos líderes, ou somos participantes, né, de grupos de pesquisa. E o nosso se chama Educação, Saúde e Tecnologias. A sigla é EduSalt. Né? Esse grupo, ele engloba pessoas que vão fazer doutorado, vão fazer mestrado, estudantes de iniciação científica, estudantes de extensão e projetos extensionistas, estudantes de projetos de ações afirmativas. Então, um grupo, né, de pessoas, de profissionais de saúde vinculados ao grupo de pesquisa, mas, obviamente, cada um tem um projeto, né? E, num determinado momento, a gente vendo essa demanda, todo semestre eu dou aula de antihipertensivos para meus alunos. Então, todo ano eu falo desses números, né? E dessa condição de muitas vezes as pessoas não saberem que são hipertensas, que é um risco grande, né? Então, nesse cenário, alguns alunos que me buscaram para fazer os trabalhos de conclusão de curso, né? Alunos de graduação, eu chamei e disse, olha, eu estou pensando em fazer um projeto voltado à adesão farmacológica na hipertensão. Pensando inicialmente só na adesão farmacológica, o uso correto dos medicamentos, né? Pelos pacientes que têm hipertensão. Isso foi há quase 10 anos atrás, né? Então, nós criamos uma divisão do primeiro grupo, que é um grupo hoje chamado Práticas de Educação em Saúde, que a gente chama intimamente de PES. Então, até para quem está nos vendo aí, né, vai poder gravar esse nome, é PES.uneb, o nosso Instagram. E lá no Instagram você pode, inclusive, entrar em contato conosco para que a gente possa cadastrar e chamar para participar do projeto. E aí, o que a gente fez? A gente tinha, na época, 3 estudantes de iniciação científica e esses meninos faziam um estágio extracurricular num centro espírita daqui de Salvador, que tem 2 ambulatórios de atendimento médico, né? Tinha um ambulatório de cardiologia e um de geriatria. E aí a gente estava procurando um campo para desenvolver o nosso projeto. E aí uma das meninas falou, professor, lá no centro são tantos pacientes, são atendidos, assim, assado e tal. Poxa, aí, um lugar interessante. Aí levei o extrato do projeto, levei o parecer do Comitê de Ética em pesquisa e sentamos para conversar com um cardiologista, né, que hoje colega nosso, professor Cláudio das Virgens, um abraço, Cláudio, para você, que nos abriu as portas para que a gente pudesse desenvolver o projeto lá. Então, o projeto começa 9 anos e pouco atrás, né, no ano que vem a gente completa 10 anos, nesse local, com aqueles pacientes. E aí nós começamos a fazer o levantamento de todo o histórico deles, quem tinha exames ali de pelo menos 6 meses, a gente pedia para trazer, para a gente também levantar os dados deles, bioquímicos e outros dados, né, cardiovasculares, de exames como o mapa, entre outros. E aí eles levavam, a gente avaliava e discutia com o cardiologista, né, e debatíamos aquilo para a gente buscar as estratégias, né, para tentar trazer mais controle para eles. Associado a isso vem o eixo da educação. Que aí não só sou entusiasta da ciência, como sou entusiasta da educação. A gente tem que continuar acreditando, claro, né? Claro, então, sim. com a educação, abre um outro universo. Por quê, Roberta? Porque a gente começa a levar para eles palestras, começa a levar para eles exemplos práticos, oficinas, onde a gente mostra onde o problema está e como você pode diminuir esse problema para você, né? E fomos descobrindo também coisas com o estudo, assim, muito importantes e tocantes até, eu diria. Por quê? Você descobrir que algumas pessoas entendem que precisam tomar o medicamento todo dia, mas não têm o dinheiro para comprar o medicamento. Né? É terrível, porque vocês, puxa vida, a pessoa diz para você, olha, eu compro e estou usando, mas aí um dia vai lá no projeto, aí a pressão está alta. Por que está alta? Ah, eu esqueci de tomar ontem. Um dia de esquecimento, pensando em farmacocinética, não vai produzir uma alteração dessa em um dia que a pessoa esqueceu. Aí você começa a perguntar e aí de repente descobre que a pessoa tem 10 dias sem tomar medicamento, porque a caixa acabou e ela estava sem dinheiro para comprar outra. Simples assim. Aí a gente também orienta onde a pessoa pode conseguir o medicamento, né? Em alguns casos, né? Não são todos os medicamentos, obviamente, mas tem alguns casos que você
consegue, né, com o retorno, inclusive, da farmácia popular, ajuda nesse sentido. Tem né? alguns que são caros, viu? Alguns são caríssimos. Caríssimos. Aliás, os medicamentos, de maneira geral, estão muito caros. Né? Uhum. E aí, obviamente, que você tem uma questão social importante, né? As pessoas não terem acesso, muitas vezes, né? E aí é você contar com essa rede que eu falei no início, né? Desses colegas que, assim, nos acolhem nesses momentos, quando você vê uma pessoa precisando fazer um determinado tipo de exame, que é caro, etc., e você consegue que um colega encaminhe para um serviço, aí a pessoa consegue fazer. E isso vai ajudando essas pessoas a estarem nesse controle, né? E, obviamente, assim, tem uma coisa que a gente fez, já fez essa oficina algumas vezes, que ela mostra a quantidade de sal que tem nos alimentos. A gente chama de sal oculto, né? Porque se você compra um molho de tomate para fazer sua massa em casa, você não olha quanto de sal tem ali dentro, né? E mesmo que olhar, você não tem como ver quanto de sal. Aí a gente convida nutricionistas, né? A Alice teve com a gente, um abraço a Alice também, teve recentemente com a gente, mostrando isso. O que ela fazia? Ela levava a quantidade de sal num outro recipiente e mostrava, isso aqui é a quantidade de sal que tem nesse sachê aqui de tal tempero. Esse outro aqui é o que tem dentro do refrigerante. Esse aqui. E quando eles veem isso, você vê que a cara é de susto mesmo. Esse caramba, tem esse sal todo nesse negócio e tal. Então, de novo, se a gente consegue mostrar de forma educativa para eles isso, e ainda mais, né? A orientação de que eles têm que estar sempre voltando ao profissional de saúde, né? Sempre estar sendo acompanhados, né? E cuidando desses fatores, do medicamento dele, da alimentação dele e da atividade física dele. Nesses 10 anos, a gente consegue hoje ter um grupo, não vou dizer que são todos controlados, porque entre a gente nova, que ainda chega com a pressão fora do eixo. Mas a maioria dos nossos participantes hoje tem pressão controlada. Né? O que significa que as ações educativas, de fato, têm um impacto extraordinário, né? Para além, né, desses cuidados mais da área de saúde propriamente dito. Né? Então, acho que é mais ou menos esse o contexto lá do trabalho. A gente recebe eles lá atualmente na universidade, uma vez por mês, né? E sempre com essa mesma lógica. Tem ou uma palestra ou um jogo. A gente aplica muito também as metodologias ativas, então a gente traz jogos, ludicidade, né? A sua área aí, né? Então, assim, a gente acaba trazendo isso para o contexto e, de fato, a gente percebe como eles aprendem, né? Então, sabe, desde aquela... Quando você vai falar em aprendizagem baseada em jogos, você vai lá para a Dewey, lá atrás, né? Mas, de fato, a gente vê isso na prática, sabe? Você tem um jogo que a gente utiliza muito lá, que a gente fez um tabuleiro, um jogo de tabuleiro, só que é uma lona que é colocada no chão e os peões do jogo são as próprias pessoas que estão participando. E aí vão sendo feitas perguntas, eles têm que responder para poder avançar no tabuleiro, e eles gostam da competição e tal, e estão aprendendo, estão levando essa informação para casa, estão se cuidando melhor e estão conseguindo controlar melhor a pressão. E, de uma certa forma, o estresse vai diminuindo. Exatamente. Porque no momento que ele está ali jogando, está conversando, está interagindo com outras pessoas, o estresse vai diminuindo. Agora, Fernando, só para encerrar essa minha fala, assim, nós estamos falando sobre hipertensão. E quem está nos assistindo fica, às vezes, assim, apreensivo, né? Como eu ficaria. Sim. Como eu sei que é silenciosa, eu sei que é perigosa, mas não tem, assim, um alento para dizer assim, não vai morrer assim, não vai acontecer, entendeu? Porque a gente não tem como prever, é claro, né? Porque se ela é uma doença silenciosa, se provoca todos esses males que você trouxe aqui, mas assim dizer, as pessoas que fiquem calmas, não tem alguma, você tem uma palavrinha para dizer aí? Olha, eu acho que a chave disso tudo está nesse conjunto que a gente conversou até agora, né? Cuidado. Se cuidar, né? É se cuidar. Claro, ninguém está livre, nem quem se cuida, sabe? Assim, porque podem ter outros fatores que estão fora desse radar, vamos dizer assim, né? Então não há uma segurança total para ninguém, né? A gente, por exemplo, quando você fala do uso dos antipertensivos, a gente sabe que há uma redução, às vezes até de 50% de chance de acidentes vasculares, né? Mas repare, é de 50%, não é de 100%. Né? Então existe, por quê? Porque tem outros fatores de risco. Então o cuidado é a palavra-chave. É a palavra-chave. E esse cuidado, eu tento trabalhar essa tríade, né? Que tríade é essa? Tomar seu medicamento corretamente, prescrito, acompanhado pelo seu médico, primeiro passo. Segundo passo, cuidar da sua alimentação de forma adequada, né?
e o terceiro passo, fazer atividade física regular. Essas 3 coisas já ajudam muito, né? Inclusive, Didima, quando eles vão para lá, no sábado, a gente já recebe eles no sábado na universidade, e é impressionante como, nesse tempo, eles já criaram amizades intragrupo, né? Pessoas que não se conheciam, se conheceram lá no projeto, né? E hoje são amigas e se reúnem fora e tal e tal. Então, assim, leva todo esse processo também que melhora o lazer, né? Um ajuda o outro. Eu vejo muito lá, assim, uma pessoa traz a vizinha, aí a outra traz a comadre, a outra traz a irmã, o irmão, e vão trazendo pessoas para participar, né? Dentro de um projeto que, obviamente, nós temos limites, né? Porque É isso que eu não tenho se é como atender. aberto ou não. Por isso que, assim, a gente pede que as pessoas... Eu sei que nem todo mundo usa Instagram, por exemplo, mas foi a ferramenta que nós encontramos, né? Para estar mais próximos, porque assim, mesmo que a pessoa não use, mas o filho usa, o neto usa, pede o neto para acessar, pes.uneb, o Instagram, que lá tem um link que a pessoa pode se inscrever. Se inscreve, a gente chama, né? Mediante a demanda lá do grupo. Porque, como eu falei, eu não tenho... os braços adorariam abraçar mais gente, mas nem sempre é possível do ponto de vista técnico mesmo, né? E físico, não dá. Mas assim, a gente tem atendido muita gente lá que nos procura e com essa vantagem que eu estou dizendo para vocês. Os dados são realmente dados positivos. É um projeto de extensão de onde a gente extrai dados e a gente faz pesquisa lá dentro. Então já publicamos trabalhos nacionais, internacionais, mostrando essa melhora, né? E mostrando esses outros parâmetros, né? Quer dizer, por que você está tomando errado o medicamento? É porque você quer tomar errado ou porque está sem a grana para comprar, por exemplo, né? Então, esses fatores também a gente já vem discutindo há 10 anos. Olha, sem querer correr o risco de romantizar ou então simplificar. Mas a gente, quando ouve a notícia desses projetos, a gente percebe claramente um alento social, né? Quer dizer, assim, se você não pode mudar o mundo, você mude o mundo que está ao seu redor, né? Aquele que está ao seu alcance. Porque um serviço como esse é algo, assim, realmente, né? Que não se pode medir a utilidade de um projeto como esse. Parabéns mesmo, viu? Obrigado. Acho que as pessoas, né, deveriam realmente, né, se pegar esse pes.uneb, se inscrever e procurar, porque a gente talvez até, né, talvez uma retórica, não sei se pontual, mas a gente reclama tanto da sociedade, reclama tanto de tudo, mas não toma atitudes úteis como essa, né? Então, que sirva como exemplo, como iniciativa para o mundo acadêmico mesmo, né? Passar para a Roberta. E eu diria para vocês assim que muito, tu precisa agradecer, né, as pessoas que nos ajudam, nos acolhem, sabe? Porque assim, eu divido lá a coordenação do projeto com a professora Josiane Carvalho, farmacêutica bioquímica, também está lá colada com a gente, atuando, né, no projeto em todos os momentos. Tem nossos estudantes, né, da graduação, do mestrado, do doutorado, que vestem a camisa, né, que participam com a gente, e tem os colegas do departamento que nos socorrem muitas vezes, né? Porque o serviço médico da universidade, às vezes você tem lá a possibilidade de encaminhar um paciente para lá, né? Então, a gente tem pessoas assim como Paulo Barbosa, cardiologista, a atual diretora, a professora Meire Galvão, a enfermeira que está à frente lá do serviço médico, são pessoas que nos acolhem. O pessoal da UAT, né? Antônio Jorge também, a gente consegue trazer pessoas da UAT, né? A Universidade Aberta da Terceira Idade, para o projeto, então tem gente da UAT também no projeto, e outros colegas do curso de medicina lá que realmente têm nos dado esse apoio, não só da medicina, da fisioterapia, da nutrição, da fonoaudiologia. Então são colegas queridíssimos e que têm nos apoiado muito, né, para que esse projeto possa ajudar mais gente. Né, que eu acho que é o grande ponto para nós que estamos desse lado, né, todo lado de cá, vamos dizer assim. Minha ideia é ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, né? Com esse auxílio, no sentido dessa orientação, desse entender melhor como se cuidar, né? E, obviamente, assim, amparado com os profissionais, a gente consegue avançar muito e os dados, eles não nos deixam mentir. De fato, pacientes com pressão controlada a partir da chegada deles no projeto. O nosso papo está chegando ao fim, infelizmente, né? Nós gostaríamos de agradecer ao professor Fernando pela disponibilidade, né?
pela responsabilidade, pelo cuidado, né, com esse trabalho, acerca dessa temática, o cuidado com esse público. E dizer também que, assim, a questão da hipertensão, na medida em que o Fernando foi se colocando, né, Lázaro trazendo as perguntas, né, a professora Vídima também, eu fiquei pensando aqui que, para além das questões hereditárias, né, nós temos que pensar também nos nossos modos de vida, né? Então, assim, a vida vivida muito sem pausas, né? Muito sem aquele momento de respirar, né? Enfim, de relaxar. Eu acho que essa é uma condição que não é só do professor, mas é de todo o trabalhador, todas as áreas. Que essa é uma condição do trabalhador no mundo inteiro, de modo geral. Então, assim, as exigências, né, de carga horária, as exigências de produtividade, tudo isso tem uma influência grande nos nossos modos de vida, na nossa saúde mental e física. Então, eu entendo que, para além das questões hereditárias, é importante também a gente reconfigurar, ou pelo menos tentar, né, esse nosso lugar de trabalhador, de trabalhadora. Então, Fernando, muito obrigada. Se você quiser fazer as considerações finais aqui do nosso papo, da nossa conversa, é legal. E eu já adianto que o próximo EduCast vai ter como tema a coordenação pedagógica na contemporaneidade. Então, fiquemos ligados e ligadas. Pois é, eu agradeço mais uma vez o convite, né? São pessoas assim muito queridas para mim, né? Eu sou colega de Didima, né, de muito tempo, de muitos anos, conheci Roberto há menos tempo, Lázaro menos ainda, mas assim, são pessoas queridíssimas e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Acho que é dizer para as pessoas isso, não só os professores, Roberta, como você bem colocou, qualquer pessoa, se cuidem mais, né? Procurem dentro dos seus meios, das suas possibilidades, se cuidem mais, né? E de fato a gente viu muito fortemente esse impacto de uma vida que a gente não despluga mais, né? Principalmente com a pandemia, né? A gente sentiu isso dentro do projeto, inclusive, né? Porque a gente via justamente o quê? Que a partir da pandemia se perdeu um parâmetro muito importante no mundo do trabalho, que foi a pausa. Exatamente. Né? Então você recebia chamados para reuniões à noite, chamados para fazer um trabalho de grupo no fim de semana. Peraí, gente, a gente está perdendo um pouco o prumo aí dessa história, né? E aí eu acho que a gente precisa contextualizar com as pautas do país, né? Você vê toda essa discussão da escala 6x1 precisa ser discutida mesmo, né? A gente tem que pensar em bem-estar social, de fato, né? A gente precisa pensar em melhores condições de trabalho para todas as áreas, né? Uma realidade. E, ao mesmo tempo, assim, fazer a defesa de sempre, né? Defender o SUS, porque se não tem o SUS, sim. aí é que o bicho pegava mesmo feio, né? Defender a universidade pública, porque é onde a gente produz ciência nesse país, nos centros também públicos de pesquisa, Fiocruz, o Butantan, entre outros. Então, assim, é esse trabalho que a gente desenvolve e que muitas vezes a sociedade não conhece, né? Às vezes falam lá na universidade, inclusive, que parece que a nossa capacidade de fazer, entre aspas, propaganda é pequena, né? Isso precisa ser melhorado, porque a sociedade precisa entender de fato o papel da gente, né? Às vezes você tem uma feira de saúde acontecendo dentro da universidade e tem pessoas no ponto de ônibus que pegam ônibus todo dia na porta da universidade e não sabem nem que tem um curso de saúde ou uma clínica lá dentro, né? Então isso precisa de fato ser melhorado, não é só, obviamente, na nossa, acho que isso é geral, né? Para que as pessoas tenham dimensão, né, do que é o trabalho deste professor, assim como dos professores da escola básica, né? Porque na educação básica tem como o próprio nome já diz, o alicerce está ali, né, Didi? E de repente, de novo, a gente fica vendo sempre as mesmas coisas, né? As condições de trabalho difíceis, né? Os salários difíceis e tal. E muitas vezes assim, a gente está vivendo um momento onde muita gente ataca com tanta facilidade a educação, né? Sim. E isso é preocupante demais, porque de fato não é uma retórica, mas a educação ela é a chave de tudo, né? Inclusive para ter uma boa saúde. Então, acho que essa fala, com isso eu me despeço de todos vocês. Foi um prazer estar aqui com todos vocês aqui também, uma alegria. E espero que tenha contribuído, né, de alguma forma para as pessoas aí buscarem um pouquinho mais desse cuidado com a hipertensão. Cuidem da sua pressão alta.
Contribuiu, sim, Fernando. Contribuiu Muito. bastante. Então, nós vamos encerrando por aqui o episódio número 3, né, do EduCast, Aprendizados que Transformam. Fiquem conosco, acessem o nosso canal no YouTube e também a nossa página no Instagram. E até a próxima. E nós também vamos só lembrar, Roberta, que o próximo tema nosso será a coordenação pedagógica, os desafios contemporâneos. Isso. Maravilha. Perfeito.